Gente, muito boa noite. Hoje, episódio 32 do A Gente Te Conta Podcast. Hoje com o Rodrigo Natividade, professor de Geografia no Caminho Brilhante, né? Isso. Trabalha com EBF, trabalha com missões e leva o projeto para interiores, né? Isso. Vamos falar sobre isso. E com minha amiga Marlúcia Farias, né? Olá, minha quase gente, vizinha. boa noite. Né? Sim. Coordenadora, professora, Gestora e tudo mais, né? Serva de Deus também. Serva de Deus. Trabalhou muitos anos com a IBF, né, no departamento infantil, e hoje ela trabalha com adultos, jovens. E adolescentes. Show de bola. Então, eu vou começar com, claro, primeiro as damas, né? Isso Por mesmo, favor. Nossa, sinto lisonjeada. Se apresente, minha querida, por favor. Bom, gente, boa noite. Sou a professora Marlúcia, mas acima de tudo, serva de Deus. Pertenço ao campo de Benfica, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, campo de Benfica. Atualmente desmembrado há 4 anos e hoje somos campo. Desculpe. Atualmente trabalho com jovens e adolescentes no departamento chamado Já de Bem. Mas também já trabalhei muitos anos com a EBF, tá, Pablo? Acredito que muitas crianças que estejam me assistindo hoje, já que adultos, até eu, né? Sim, passaram comigo, participaram comigo nas EBFs da Assembleia de Deus de Benfica. Então, essa sou eu e, claro, é um prazer Muito estar obrigado. junto dessa celebridade, né, do podcast. Pablo, que um dia eu chego lá. Me sinto muito feliz de estar aqui, tá bom? A meu parceiro também de EBF, Rodrigo, grande companheiro. Com certeza temos muitas experiências para contar nessa noite, tá bom? Me sinto muito honrada pelo convite. Muito obrigado. Rodrigo, pode te apresentar aí, por favor? Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Natividade, tá? Sou daqui do campo de Morininha, Assembleia de Deus, né? Desmembrou, né, irmã Marlúcia? Conheço a irmã Marlúcia há bastante tempo. E faço parte da congregação Orvalho de Hermon, né? Eu sou de uma congregação, não sou da sede, sou da congregação Orvalho de Hermon, que fica ali na Santa Catarina, né? Dirigida pelo pastor Klepper, é o nosso pastor. Até mando um abraço para ele, que ele nos autorizou estarmos aqui nessa noite, né? Tem que pedir autorização, claro, tem que avisar ele, né? Ovelhas obedientes. Isso. Ele nos liberou estarmos aqui. Atualmente, né, a gente faz parte da coordenação da equipe Esme Aqui, que é uma equipe que é formada em 2016 por um grupo de jovens, né, do Conjunto Arautos do Rei, que agora alguns já casaram, né, como eu. Aí já sou da parte dos senhores. Mas eu estou nessa equipe, né, junto com 5 mulheres, só eu de homem, né, nessa coordenação, e 5 mulheres exemplares, assim, que me dão muito apoio. Elas se fazem, né, mulheres, como sempre, né? Sim. E hoje elas estão, acho que elas estão assistindo nós, eu creio que elas estão assistindo nós. Estão organizando, né, as coisas para as missões. Um abraço para elas. A Emily, a Flávia, a Maiara, a Nelma e a Bianca, né? E os demais que vão conosco nessa missão, tá? E a gente está nesse projeto, né? Trabalhando na nossa congregação. Eu trabalho, a equipe aqui trabalha com assistência social e a IBF. E a gente faz esse trabalho lá, né? Desde a juventude. E aprove a Deus, né? A gente surgir com essa ideia dessa equipe de levar essa IBF, né? Que a gente faz na nossa congregação na primeira semana. E o restante do mês de julho a gente vai para interiores, né? Para levar esse projeto que é lindo, né? Para falar da palavra de Deus para essas pessoas. Olha, a Eduarda já falou aqui, ó. Eduarda Duda, né? A minha irmã. Estamos te assistindo. Uma das nossas coordenadoras também do projeto. Rodrigo, pode encostar um pouquinho no seu microfone, tá? Que a gente vai começar essa brincadeira já, né? Tá bom. Cara, eu queria começar pela EBF em si de crianças, né? Que eu acho que é o foco principal, que eu estava até conversando com o Rodrigo, né? Que nesse horário agora, a gente já vê muitas crianças, né? Sim. Vestidas com a camisa de várias religiões, né? De vários lugares. Já está tendo a EBF que começou, acredito que desde o início do mês, né? E, cara, é muito bacana, né? Poder ver as crianças tudo indo para a igreja, né? Muito, muito legal. E a ideia da Sofia também de trazer... Quem foi? O Elton, não foi? O Helder, né? O Helder que entrou em contato. E o pai, a gente abraçou logo a causa quando ele falou da ideia dele, né? Então, também parabéns para ele, né? Pela ideia. Um grande amigo. E bora falar aqui da IBF para crianças.
todo o significado da EBF, né? Pode começar, Marlúcia, falar? Posso, sim. Pode contar a história não da querendo EBF, né? copiar, né? Aqui o meu colega Rodrigo, mas eu queria agradecer ao meu pastor Abinéas, por ter autorizado a nossa presença. A coordenadora Eliane, né? Não pôde estar conosco, porque está na abertura da EBF, inclusive do campo de Benfica. Meus agradecimentos e meu muito obrigado, meu pastor e a minha coordenadora de crianças. Bom, a EBF ela surge de uma forma, não é brasileira a ideia, tá? A EBF ela já completa agora em julho 125 anos. Tá? A gente estava até conversando com... Escola Bíblica de Férias, a sigla, né? O significado EBF, Escola Bíblica de Férias. Então, ela surge em Nova York, né, em 1828, com uma irmã da igreja batista, que percebeu que as crianças, no período de férias, ficavam muito ociosas, largadas, assim, os pais muitas vezes não tinham condições de levar para algum local, e elas ficavam dispersas. Então surge a ideia, vamos criar uma estratégia de envolver essas crianças, e ela, como sendo da igreja batista, a irmã Elisa, né, ela começa a reunir essas crianças num determinado local que ela aluga e paga do seu próprio bolso pela manhã. E durou um período e foram muitas crianças que foram se chegando e muitos pais. E a ideia teve tanto sucesso que ela foi abraçada por praticamente todas as igrejas na época. Então, surge assim, com esse propósito de levar a palavra de Deus, acompanhar essas crianças de forma a protegê-las e proporcionar um lazer em Cristo, porque essa é a função principal, evangelizar essas crianças, aproximá-las de Deus, deixá-las envolvidas com algo que ocupe a mente e o seu tempo, e protegê-las. Essa é a função principal social da EBF, e ela tem esse fator muito importante, que é o lado social. Acredito que tem contribuído muito. E no Brasil, a gente está com 99 anos de EBF, também trazida pela Igreja Batista. E a Assembleia de Deus também, em função de todo esse sucesso, do alcance e dos resultados positivos que a EBF proporciona para a sociedade, a própria Assembleia de Deus também aderiu, assim como muitas denominações, como você bem citou. Hoje é um boom, né? A Escola Bíblica de Férias tem em todas as denominações. Começa uma semana e, quando a gente observa, ela explode em julho. É um marco nas igrejas evangélicas, é a Escola Bíblica de Férias. Virou uma tradição que não pode faltar, não, né? Não. E a gente usa até um termo bem mais amplo. Ela é um marco, né? Não é mais só a tradição, né? Ela é de suma relevância, porque além da gente proporcionar essa aproximação e essa propagação do Evangelho, levar as crianças a conhecer a Cristo, falar da palavra de Deus para essas crianças, também a gente realiza oficinas. Nós trabalhamos agora, acredito que é do Rodrigo também, a gente trabalha com as mães, com os pais que vão, nós atendemos as crianças, bebês. Então, tem toda uma estrutura de atendimento, não é só umas crianças, porque antigamente se tinha uma cultura, tem 4 anos, pode ir, 5 anos, hoje não, é um atendimento para a família. Além das oficinas, além do trabalho social, a gente também proporciona a alimentação, né? As famílias que vão, as crianças que vão, recebem alimentação naquele período que ela passa. E, no final, culmina com uma grande festa de encerramento, que é a parte mais gostosa, é de ver o resultado positivo. Que uma das funções da igreja é justamente ganhar almas, né? Isso. Então, a gente vê muitas pessoas, pais, né, que não fazem parte da igreja, mas que levam a criança, né? Aí vai ficando, né? Vai gostando e já escuta a palavra, né? Rodrigo, dê sua contribuição aí pra gente também sobre a EBF infantil. A EBF, ela, como a gente falou, a irmã Marlúcia falou, tipo assim, é esperada todos os anos, né? A gente chora até no encerramento, que é despedida. Nossa foi já o encerramento sábado. Já, como eu falei no início, a gente faz na primeira semana, a gente já... Aí dá aquela tristeza, aí tem aquele carinho, a gente recebe um carinho muito grande das crianças. Tio. Aí, mas a gente começa a planejar ela já desde o início do ano. Acaba uma EBF, a gente já fica aguardando o tema do próximo ano para a gente poder realizar, né? Essa questão também é temática, né, Marlúcia? Sim, são temáticas. Todo ano tem um tema, tem uma relevância. Olha, esse ano é fé, confiança total em Deus, né? Isso. A gente vai falar dessa questão de confiar no Senhor, de que quando a gente põe a nossa confiança em Deus, Ele faz coisas extraordinárias na nossa vida. Mas, primeiramente, a gente tem que trabalhar com a equipe, né, Marlúcia?
essa questão. Precisa. A gente começa, quando chega, né? Hoje em dia, antigamente era PEC, né? Era uma Isso, era a PEC que realizava os treinamentos. Hoje, a Assembleia de Deus, ela tem a CEADEPA, que é a Secretaria de Educação Infantil das Assembleias de Deus, que ela chama todas as igrejas da Assembleia de Deus, proporciona o treinamento, inclusive foi em fevereiro, o treinamento da equipe de todas as igrejas. Acontece um treinamento em fevereiro? Em fevereiro, um treinamento para que todos os que irão trabalhar, principalmente quem coordena, a coordenação geral, ela precisa, para que ela possa realizar uma EBF. Eu achei muito interessante essa proposta da Assembleia de Deus, porque isso organiza o trabalho, né? E as coisas de Deus precisam ser assim, com ordem, com decência e com organização acima de tudo. Então, a Secretaria de Educação Infantil da Assembleia de Deus reúne todos os líderes de departamento infantil das igrejas, Assembleias de Deus, e faz um grande treinamento com especialistas, já trazendo o tema, já trazendo quais são as propostas de intervenção, quais são as atividades que podem ser realizadas, fornece o material, né? O material ele é vendido a um preço bem módico, bem acessível, para que as igrejas possam comprar esse material, já dá a arte das camisas. Então, ela faz todo um acompanhamento para que as EBFs aconteçam de forma organizada. E isso ajuda muito, porque não dá para fazer compartimentalizadas as EBFs, não. É uma única denominação, Assembleia de Deus. Então, a proposta é trabalhar um único tema, onde todos têm as mesmas ideias. Isso reflete o caráter da Assembleia de Deus, da organização. Esse ano é um tema bem legal, que fala da questão da fé, traz aí o pai da fé, o Abraão, traz outros personagens muito importantes para nós e para todos aqueles que são cristãos, que entendem que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, né? E a gente precisa ter a fé. Nesse contexto que a gente vive, se nós não formarmos nossas crianças com uma fé, com uma certeza de que existe alguém que cuida de nós, que se chama Deus, a existência se torna vazia. Não tem muito sentido. E é muito interessante. O Rodrigo colocou um ponto da questão de ser temática. E realmente no último dia há uma nostalgia, bate uma tristeza. A gente passa a semana na adrenalina, que a gente conta os minutos para acabar, mas quando acaba, dá aquela saudade. Realmente a gente já planeja para o próximo ano, né? Porque tem todo um gasto. E, inclusive, a gente já deixa aqui aberto a quem queira ajudar as igrejas. Isso, gente, é muito importante a ajuda de todos, porque é fornecida alimentação, é fornecida oficina para criança, para jovem, para os pais que vão, né? É fornecido também alimentação. E isso necessita de recurso. E aí as igrejas elas não recebem nenhum tipo de ajuda. Mas a gente começa a captar o ano todo recursos para que possa acontecer a Escola Bíblica de Férias em julho de forma assim, bem esplêndida, né? A altura da criança, aquela coisa lúdica, aquela coisa alegre. Como é Cristo, né? A alegria mesmo. Muito bom. Eu lembro que quando eu era criança, né, participei de muitas também, né? E eu lembro que lá atrás, da própria igreja sua, lá que você participa, né? Que tinha uma mesinha lá atrás. Só não diga que você me acompanhou, por favor. Nós íamos juntos, né? Tinha uma mesa lá atrás, né? Antigamente, né? Que eu já sou um pouquinho velhinho, né? Aí tinha uma mesinha lá atrás e isso fica marcado, né? Para uma criança, né? O momento, tudo. E, cara, muito bacana. Eu quando ele falou da EBF, eu digo, bora, né? Na hora, né? Que é muito bom para a criança em si, né? Para o adulto também, né? Porque tem brincadeira, tem dança, tem... Muitas crianças a gente não sabe, né? Não tem uma alimentação em casa, já tem para onde recorrer, né? Isso. E vamos ajudar as igrejas, né, gente? Sim, a gente conta com vocês. Estamos abertos a qualquer contribuição, qualquer ajuda. R$1. Se não, e material também. Precisamos de materiais pedagógicos, alimentícios, então sintam-se à vontade. Abençoe a obra de Deus. Bora deixar essas crianças felizes, né? Vamos falar das missões, né? As missões, mas contigo, né, Rodrigo? Você faz essas partes das missões também, Marlúcia? Atualmente a gente tem mais 3 igrejas, que o Tempo Central ele é a igreja mãe, né, em Benfica, e nós atendemos mais 3 igrejas. Uma das nossas igrejas é na Santa Emília, em Benfica, numa área já meio periférica. As outras 2 é numa bem distante, na zona bem rural, que é no Touro Bravo e no Nelson Mandela.
Então, nessas regiões assim, mais distantes, a gente realiza também um trabalho de acompanhamento dessas famílias, visitas, a assistência social. A gente busca realizar essa EBF, principalmente no Nelson Mandela, que é uma das nossas congregações mais distantes. É só um dia, mas é um dia todo onde se realiza não só a EBF, mas a gente busca levar atendimento médico, a gente busca levar atendimento jurídico e uma série de serviços para essa comunidade, para que a gente possa também atender todo o lado social, o espiritual principalmente, mas o social também. Então, a gente realiza esse tipo de trabalho. Ainda não fomos para a ilha, como o Rodrigo tem experiências maravilhosas, mas a gente já atende Nelson Mandela e Touro Bravo, que são... E a gente espera expandir para outros locais mais distantes, porque é necessário. Sim, sim. E é para isso que a EBF ela existe também, para que ela aconteça em outras regiões, outros locais mais distantes, e o evangelho chegue dessa forma. Só que o evangelho não é só levar a palavra, principalmente levar a palavra, mas se houver uma pessoa necessitada, a gente possa fazer a missão principal, que é ajudar aquela família, ajudar aquela criança. A nossa questão da missão, ela iniciou já desde a nossa juventude. Tem tipo líderes igual a irmã Marluce, né, que marca. Eu conheci a irmã Marluce, né, ela é líder lá quando era junto o campo, ela era líder lá. A gente sempre estava lá nas festas, ela convidava a gente. Já pregou na nossa igreja também, uma mulher muito... Então, a gente tem, tipo assim, líderes que apoiam, sabe, os jovens. E já veio aqui o Michael, né? O Michael, me acompanhou minha adolescência. A esposa dele também, a Kátia. E a irmã Eline. Eu ressalto esses 3 líderes para mim, porque eles foram os que deram, sabe, esse incentivo em nós. Além de trabalhar com a gente, com a juventude na igreja, eles se incentivavam essa questão da missão, de levar nós às praças, a lugares assim para falar do amor. Eu me recordo quando eu era adolescente, a irmã Kátia e o irmão Michael, eles levaram nós pro... A gente ia passar, acho que era um final de semana, se não me engano, ou uma semana na ilha. Numa ilha lá no interior do Tauá. Chegando lá, a gente chegava nessa localidade que era Burralhos, a gente pegava um barco e ia para uma ilha. Eu não estou recordando o nome. Só que na hora, era em julho, e lá não tinha tido EBF no tempo central. E o pastor, né, entrou em contato com a irmã Kátia lá na hora e falou para ela, né, que se a gente poderia ajudar. E a gente ia para a ilha naquele momento, a gente, não vamos para lá, vamos ficar aqui. Ela reuniu a equipe, né, de adolescentes, né, e falou, olha, vocês têm que trabalhar, né, bora trabalhar aqui. A gente foi, aí ela dividiu, cada um, tipo, vocês vão ficar na brincadeira, vocês vão ficar no trabalho manual. Organizaram a EBF lá, na hora. Aí a gente foi o nosso primeiro contato. E eu me recordo que naquele dia os jovens que estavam lá, os adolescentes, né, que eram adolescentes, eu me recordo, que foram impactados numa quinta-feira pela glória de Deus ali. Aí foi muitas promessas que foram feitas. Aí a gente já foi se tornando jovem, né? Porque de 12, lá na igreja, assim, de 12 a 17 você participa do departamento de adolescente. E 18 em diante de jovem, até você casar. E quando a gente já estava nos jovens, aí já todo ano muda a liderança ou não, né, irmã Malu? Às vezes tem gente que se disponibiliza a trabalhar, aí muda, mas tem vezes que não, continua os líderes até vir outro, né? E entrou a irmã Eline Coelho. Aí ela... A gente era jovem, ela sempre tinha conhecidos, né? Uma irmã dela, a irmã Zelma, a senhora conhece. Sim. O pastor Eteni, né? Eles eram do campo do Piriá. Aí o Helder foi até nessa primeira ação, o Helder ia. Uhum. Aí eu fui até depois. Aí eles chegaram, ela levou alguns jovens, né? Pra lá, pra fazer IBF. Porque tem lugares que não tem mesmo. Não tem, nunca... Não tem pessoas, não tem material. Tem lugares que não tem IBF. Se faz... Dessa forma, é itinerante. Uhum. São as equipes itinerantes que vão para esses locais. Depois que é realizado um ano, será que permanece lá entre eles? Acho que não da mesma forma que a gente faz. Uhum. Aí, quando ela levou nós, né, a gente foi alguns anos, aí, depois de um tempo, a gente parou. E, em conversa, uma vez, de alguns jovens, né, que eram mais, podemos dizer assim, que eram mais tempo, que se conhecia desde novinho, assim, a gente sempre foi bem amigo, muito próximos, né? Nessa questão de departamento de conjunto. E a gente conversando, né? Aí tem a Nelma, que ela é filha de pastor. Ele é o João Bento, ele era daqui do Morini, se tornou pastor aqui, né? Pela convenção. E ele foi pastorear no Marajó, nas regiões do Marajó. E certa vez ela falou para nós, gente, seria muito bom vocês levarem, né? Um dia a gente bora no Marajó, porque lá não teve uma IBF dessa proporção, tal.
Aí a gente conversando, sabe, naquela roda de conversa, bora. Nasceu a ideia. Nasceu a ideia lá naquela hora, a gente Legal. bora. Como é que a gente faz? Tá, bora fazer na nossa igreja e que sobrar a gente pede o material e dali a gente começa. Tá, a gente foi. A gente começou a trabalhar em cima lá. Trabalhamos, a gente não ficava na coordenação, a gente, jovem, tipo, eu ficava na história bíblica, outro ficava na... Sabe? Cada um tinha uma função, Tinha uma né? função. Aí sempre quem coordenava eram umas irmãs que tinham mais experiência. E naquele momento, a gente conversou com o nosso dirigente, que é o saudoso presbítero Wilson. Ele apoiou totalmente a ideia. Graças a Deus, assim, que sempre nessa nossa congregação teve dirigentes que sempre apoiaram essa questão de missão. Aí a gente foi, tá, fizemos tudo, fizemos nossa igreja e programamos. Pegamos o material que sobrou e começamos a trabalhar. Pedimos ofício, fizemos ofício, mandamos, pedimos doações e conseguimos dar o material. E tá, acertamos tudo com o pai da Nelma e a gente já ia pra Marajó em 2016, isso. Por nossa conta. Teve muita coisa, porque, tipo assim, era só jovem, gente, só jovem. E, tipo assim, tem aquele que, só os jovens que vão, não vai nem um responsável. Né? Aí, tipo assim, mas graças a Deus, assim, que tivemos líderes que apoiavam, sabe? Assim, não, se a gente não confia nos nossos jovens, né, quem vai confiar? Então, bora deixar eles têm que ter a experiência deles. E a gente foi. Aí, não, a gente, faltando uma semana pra gente ir para nossa viagem, aí o pastor João Bento liga, falou que ele acharia melhor a gente não ir naquele ano, com tudo pronto, porque o mar estava muito... Estava agitado, né? Estava muito agitado. Aí ele achava melhor não ir, porque ele é jovem, né? Sim. Ele ficou com medo. E tá aí agora, né? A gente entendeu tudo, né? E a gente vai entender, porque a gente não tem na hora, né? Mas depois a gente vai entender o que Deus queria. Aí a gente conversou com... Aí teve um amigo nosso, que é o Jesus Júnior. Ele falou, olha, gente, tem um interior da minha família, que é ali no Acaral, Belenzinho, uma comunidade Belenzinho, que nunca, tipo, não teve essa IBF dessa proporção. Bora levar pra lá? Tava tudo pronto, bora. Tudo pronto, né? Aí ele entrou em contato com o dirigente da congregação, e a gente foi. Pegamos, aí o irmão encheu o carro dele, muita mala, era caixa, era muita coisa. Foi embora, deixou a gente na nossa viária, a gente pegou o ônibus. Aí só um ônibus que passa lá, que é 11 horas até meio-dia, 1 hora assim, passa o ônibus. Pegamos o ônibus e fomos. Chegou lá, fizemos. Gente, a criançada lá. Coisa imaginar, mais né? linda, gente, coisa mais linda. Tipo assim, a gente, sabe, foi muito lindo. Aí sempre no final de lá era interessante que Deus sempre enviava alguém para falar conosco lá. Confirmando tudo. Até hoje marcou, né, para eles sempre sentem saudades, eles falam, a gente tem contatos, né? E a gente fez 16, 17 e 18 lá. Aí 19 a gente não fez porque alguns da equipe casaram, aí teve algumas coisas, 20, 21, pandemia. Aí quando foi 2022, aí alguns da equipe já tinham, não estavam mais na Orvalho, já tinham saído do campo, ou estavam morando para outra cidade. Aí a gente reuniu, né, os antigos, né? Bora levantar de novo a nossa equipe. Aí ficou eu e as 5 meninas, 5 jovens, né? Aí pegamos, aí começamos a planejar de novo. Aí dessa vez foi pro Marajó. Aí deu certo. Deu certo. Primeiro ano foi lá. E esse ano, pra onde é? Esse ano a gente vai voltar pro Marajó. A gente chegou, né, lá, viu o que precisava, né? A gente é completamente diferente daqui. Tipo assim, lá tem a igreja, rio, aí algumas casas assim, rio, igreja, e tem só um pedacinho que a gente fica. E, tipo assim, a realidade é totalmente diferente da nossa mesmo, assim, é muito carente. Nessa região, né? Muito carente mesmo, assim, que a gente levou na IBF. Esse ano a gente já vai com mais estrutura. Essa questão que a gente vai trabalhar com os jovens. Ano passado a gente trabalhou só um dia com os jovens. Esse ano vai ser 2, que vai ter uma gincana, depois o estudo sobre namoro, e vai ter projeto com os casais também, que achei muito importante, o pastor pediu. A gente já vai levar mais reforço, né? Uma equipe maior para trabalhar. Então, levar uma equipe maior, né? Aí, sexta-feira, nós estaremos viajando. Aí, volta de lá dia 22. A gente chega dia 22 aqui. E no dia 24, nós vamos para o Piriá. Aí, olha, já soprou muito essa questão do regime aqui, que a gente já foi... Já tinha muitos lugares para fazer. Só que a Prova Deus só fazer esses 2 lugares esse ano, mas a gente está tentando ajeitar a equipe para ir em janeiro e julho para poder aderir tudo isso. E todo ano, tipo, é uma experiência muito grande que a gente leva, porque, tipo assim, cada um fica responsável em sua passagem.
a gente tem que pagar R$100 para a questão da alimentação da semana toda. E a gente tem que juntar nesse dinheiro e fora os trabalhos, como o irmão Lúcio falou. Olha, hoje, a gente arrecadou, né, o que a gente ia levar para lá, porém faltou algumas coisas. Aí ontem a gente fez a lista e hoje eu fui com a minha esposa comprar. E aí a Mayara falou, Rodrigo, será que... É só um pouquinho de coisa, assim. Ela falou, será que 150 dá? Aí eu falei, menina, dá, vai sobrar isso aqui, sabe? Ela falou, não, acho que tu vai ter que levar mais. Aí eu falei, não, menina, vai sobrar. Quando a gente foi ver, já passou, assim. Porque é um custo muito alto. É um custo alto, né? Mas, tipo... Vale a pena. Vale a pena. E Deus sempre, ele supre essa necessidade. Né? Olha, teve gente, assim, que... Tipo, amanhã é viagem. Hoje não tinha dinheiro. Do nada, chega, assim, às vezes. Olha, tá aqui pra tua passagem. Sabe? É fé. É confiar em Deus, assim. Gente, pegando essa parte dos jovens e adultos, né? Bora falar aqui da EBF Jovens e Adultos. Jovens e adultos, né? Até quando é um adulto já? A partir de... Depois que casa, depois que casa, Para a igreja, a gente tem os departamentos, né? Ele é infantil até os 12, 11 meses. 11 anos, 11 meses e 29 dias. Quando completa 12, ele entra para a equipe de adolescente. Até os 17 anos, 11 meses e 29 dias. A partir dos 18, ele é jovem. Até a hora que ele casa, que ele se torna um jovem casado. E aí ele já não participa mais da equipe jovem. Às vezes até fica como liderança, dependendo de como ele é. Mas a EBF Jovem, por exemplo, esse foi o primeiro ano, né, de uma EBF, desculpem, pensada para o jovem em Benfica, na Igreja Assembleia de Deus de Benfica. Havia sempre a participação dos jovens, né, como o Rodrigo colocou, sempre a juventude que trabalha com as crianças. Na maioria das vezes, as igrejas são jovens e adolescentes que trabalham com as crianças. Pela própria equipe, que não tem muitas vezes, eles se disponibilizam e trabalham. E este ano, nós pensamos num momento para eles lá em Benfica. Nós não tínhamos apenas a EBF infantil, que inclusive está abrindo hoje, né, lá na igreja, mas nós abrimos as EBFs de Benfica com uma EBF jovem. E essa primeira EBF jovem é um projeto piloto dessa nova coordenação. Inclusive eu e meu esposo, Diácono Cristiano, que somos os coordenadores, e a gente falando com Deus, e nasceu no nosso coração. E nós temos dentro do departamento de jovens que nós tomamos conta, núcleos. Nós dividimos em núcleos, onde cada núcleo ele se responsabiliza por uma ação. E uma dessas ações era o projeto EBF Jovem. E nós realizamos sexta-feira. Ele atendeu crianças, né? Crianças na faixa etária de 12 até 80, 90 anos, porque foi aberto para todos que quisessem, foi aberto para adolescente, jovem e adultos. E houve essas 3 clientelas. O projeto ele é bem diferenciado nessa questão da dinâmica, porque para a criança é um lado mais lúdico, mais infantil, mais colorido, mas não deixou de ser tão importante e tão divertido quanto é para a EBF infantil. O nosso momento contou com um momento de estudo, né, de acolhida, de devocional. Inclusive, o Yuri Castilho foi que cantou para a gente, né? Nosso cantor oficial, que abriu o evento. Sim. Depois nós fomos para um momento de estudo com o presbítero do campo, presbítero José. A EBF era tematizada, né, foi tematizada, que era serviço do Criador, ou seja... o jovem ele precisa se colocar à disposição para trabalhar na obra de Deus, assim como o Rodrigo bem colocou. É um momento muito importante o jovem interagir, o jovem participar nessa fase das coisas de Deus, porque ele passa a ter esse prazer, esse ânimo. Então, nós levamos esse tema a serviço do Criador e, logo após o estudo bíblico, nós fomos para brincadeiras, que foi Desafiando o Gigante, que era uma dinâmica de torta na cara, perguntas bíblicas. Foi dado um livro para que eles estudassem durante um período, e as perguntas eram baseadas nesse livro bíblico de Eclesiastes. Logo depois, a gente serviu um almoço, né? E depois a gente foi para o campo fazer dinâmicas, provas físicas. E aí foi muito show. Para os jovens já é mais pesado o negócio, já, né? Aí fomos fazer provas físicas no campo, muito legal, uma espécie de circuito de provas. E aí formamos as equipes e participou com a gente os jovens da Pissarreira, da Igreja Betel.
e do campo de Benfica. Então, houve aquela interação, foi um momento muito bacana, eles brincaram muito, eram várias provas, eram 8 a 10 provas, se eu não me engano, físicas que eles tinham que cumprir num tempo. Depois houve a premiação, depois houve sorteios. Então, foi uma manhã e tarde muito prazerosa. E foi bem diferente, né? Porque ela tem um cunho diferente, ela tem um olhar diferente, a EBF jovem. Ela tem uma pegada diferente, porque é uma clientela diferente. Sim. Então, mas não deixou de ser tão importante, tão bacana, tão participativa como a EBF infantil. Inclusive, a gente já está com os planos para o ano que vem, porque esse foi o primeiro ano, um projeto que a gente espera que ele continue aí por muitos e muitos anos, porque a gente entende que todos nós temos uma criança aqui dentro. Isso aí. E a gente gosta disso. Acredito que até uma EBF para idosos daria certo, Seria né? muito bom. Nós tínhamos adultos que estavam lá, mulheres casadas, inclusive daqui do Murinim, tínhamos umas irmãs participando lá, e que brincaram, né? Teve uma senhora lá que ela quis participar das provas físicas, era livre, participe. Então, isso foi muito legal. Mas, acima de tudo, nós vivemos um momento espiritual, que era essa intenção, né? Fazer com que todos os que estavam ali, acima de qualquer coisa, o maior prazer fosse estar na presença de Deus, estar em paz, estar ouvindo a palavra de Deus. Então, foi um momento muito, muito maravilhoso, espiritualmente falando. E, claro, humanamente, didaticamente, foi muito bom. Então, eu não sei se há nas outras igrejas um trabalho específico para jovens, EBFs jovens, né? Mas esse foi nosso primeiro ano em Benfica, e a gente já tem as propostas para os próximos anos. E, claro, como o Rodrigo colocou, precisa muito do apoio financeiro, precisa da logística, precisa de investimento. Mas a gente trabalha o ano todo para que a gente possa conseguir. Já deixa a sugestão para as outras igrejas que queiram, tá? Valorizem os jovens, porque acredito que eles, como participam das EBFs, sempre culmina, né? No final de uma EBF, eles terminam com uma confraternização. Mas se tiver uma EBF pensada para eles fora do período das crianças, inclusive antecedendo a das crianças, é muito importante, porque eles já vão com aquele sentimento mais leve, né? Já vão motivados, já vão com aquela certeza de que eles foram valorizados. Isso é muito importante para o jovem. E a experiência foi maravilhosa, cansativa, mas maravilhosa. Mas foi muito boa a experiência. E aí, Rodrigo, dá para pegar essa parada aí? Dá sim. Inclusive, né, nós fizemos nossa confraternização na segunda-feira. Foi também muita brincadeira. E o pessoal tudo dolorido, né? O pessoal da missão que é tudo sedentário, já reclamando de dor, porque brincaram. E como a Marlúcia falou, a gente viu, né, lá, a nossa equipe, graças a Deus, Nova de Irmão, assim, eles se dispõem, sabe? Desde as senhoras até os senhores. Geralmente lá, eu que dirijo a EBF, e eu boto, né, meninas, escolhe um tio para representar. Aí, geralmente, eles escolhem um tio do Harpa de Ouro, que é do departamento de senhores e das senhoras, né? E elas participam, sabe? E isso incentiva até as crianças. Porque, assim, as crianças veem, olha, o tio ali participa, por que eu não posso, sabe? E a gente fez essa confraternização, né? As irmãs brincaram, e com os jovens, os senhores, todo mundo. E a gente, tipo, busca nessa ideia da irmã Marlúcia também. A gente fala, bora fazer. Porém, a questão, né, irmã Marlúcia, é do recurso, sabe? Porque pra gente fazer é muito oneroso. Certo. Enfim, se falamos de dinheiro, né? Bora falar aqui desse tema aqui, ó. Lei de apoio financeiro. Rodrigo, como funciona essa lei de apoio financeiro? Que é nova também, né? Se eu não me engano, foi ano passado, irmã Marlúcia? Isso, ano passado. Surgiu, né, esse apoio, graças a Deus. É um recurso que a Prefeitura de Benevides ela dá para as EBFs, para as igrejas, né? Ano passado chegou, não sei, para lá, aqui chegou em forma de materiais. Aí esse ano já foi em questão de espécie mesmo, em dinheiro. Ajuda, né? Dá esse pontapé inicial, né, para comprar os materiais, né? Mas a igreja também tem que abraçar, né, essa questão, porque é um gasto muito grande. Também, tipo assim, falando nessa questão, a pessoa não vai dar um valor para que consiga, né? Porque são muitas igrejas. Então, a gente compreende, né, que para dar um pontapé inicial, né? Sim, dar um suporte. Um suporte. É importante. É uma lei nova
que ela surge para atender esse lado social das EBFs, para que as EBFs possam ter de alguma forma ser ajudadas. Como o Rodrigo colocou, não tem como realmente, não teria governo que pudesse manter. Sim, todas as igrejas. Todas as igrejas com o custo que é. Que uma EBF, ela, dependendo da clientela, do local onde ela é realizada, você, por menos de 3, 4 mil, você não faz. Porque é muito custo. Material pedagógico, gêneros alimentícios, algumas vezes tem que locar alguns aparelhos, instrumentos. E é uma demanda de coisas que são caras, né? Mas é muito importante esse apoio que o próprio governo dá para que as igrejas possam realizar suas EBFs. Claro, as igrejas elas precisam ser regularizadas, elas têm que ter CNPJ, elas têm que ter o projeto EBF acontecendo. A igreja tem que existir. Não basta chegar, olha, eu sou pastor de uma igreja, daqui um ofício, eu quero participar. Não. Tem toda uma legalidade. Sim. É dinheiro público, então precisa ter uma aplicação com responsabilidade. Né? Então, eu me lembro que foi ano passado, o governador ele estava, inclusive, na Comiadepa, quando ele anunciou o apoio a todas as EBFs no estado do Pará, e em Benevite também, ano passado, aderiu, fazendo dando esse apoio, esse suporte. Ano passado foi em material pedagógico, né? As igrejas mandavam seus pedidos, era feita uma listagem para que fosse comprada uma quantidade dividida por igrejas, de acordo com as suas necessidades. Não é claro o suficiente, mas atende. Sim, e isso demonstra um compromisso social de um governo. Sim, sim. Porque ele entende que a igreja ela faz uma missão muito importante socialmente falando. A igreja, quanto mais igrejas sérias estiverem abertas, menos pessoas envolvidas com coisas erradas, eu diria, se desvirtuando do caminho correto, nós teríamos. Então, a igreja ela é de suma importância para a sociedade. E o governo ele entendeu isso, né? Eu acho muito importante isso que o Rodrigo traz, e a gente coloca como de suma importância um governo que abrace, né? Com responsabilidade o investimento nas igrejas, nas escolas bíblicas de férias, porque é um projeto. É um projeto que ele existe, como eu falei para vocês, a gente já tem uma vida. Né? No Brasil, 99 anos de escola bíblica de férias. Então, não nasceu do nada, mas precisa também ter esse cunho sério, pessoas compromissadas, envolvidas, dedicadas, responsáveis. E as igrejas elas precisam apenas ter o seu projeto, montar, apresentar, para que possa ser atendido dentro das possibilidades do governo. Critérios, né? Tem os critérios. Não basta chegar lá e dizer que tem uma igreja, não. Tem que ter uma organização, né? E estar dentro dos critérios para poder ser atendida. Mas isso é muito importante e não são todos os governantes que têm essa sensibilidade, né? Então, perfeito. É maravilhoso essa atitude. Eu me lembro benzinho que ano passado a vice-prefeita Edivana, inclusive mando um abraço, ela procurou muitos pastores para informar, porque alguns não sabiam, né? Que há essa ajuda, esse incentivo, esse incentivo à realização das escolas bíblicas de férias. Isso é fundamental que seja falado, mas é com muito compromisso que também as igrejas receberam os recursos, receberam os materiais e ajudou muito, né? Top. E aí a gente espera que continue, né? Permaneça. E as igrejas também fortaleçam esse trabalho, porque a gente só realiza em julho. Mas o ideal seria que essas crianças que foram alcançadas em julho pelo Evangelho, que aceitaram a Jesus, pudessem ter uma constância. Só que financeiramente não tem como. É inviável. Né? Fica inviável. Então, se houvesse... se pensasse numa política pública a ponto de dar continuidade ao atendimento dessas crianças com a palavra de Deus, com essa alimentação, com essas oficinas para as crianças, esse atendimento à família, isso seria muito importante. É um sonho, mas quem tem fé alcança. É um sonho sonhado sozinho, é apenas um sonho. Um sonho sonhado juntos se torna realidade. Isso. Muito bom. Agora, como é que funciona a IBF na prática? Na prática, a criança chega... Qual o pontapé que tem? Começa como uma EBF? Para quem nunca foi numa EBF, né? Vamos lá. Eu sou um semiprofissional. Né? Lá na igreja é assim. Começa lá 8 horas, né? A partir das 8 horas a gente coloca, porque quando a criança chega, aí tem umas mesas de apoio, aonde são divididas as classes, né? Se você tem
de 0 a 6 anos na igreja, assim, é um maternal. De 7 a 8 é uma classe. De 9 a 10 é outra. E de 10 em diante é outra. Aí divide por crachá. Cada um tem sua corzinha. Aí elas vão chegando dando nome, tipo, é matriculada, tipo, fosse uma escola mesmo, né, amor? Sim. Matriculada lá tem presença do primeiro, segundo, terceiro dia, tal. O nome da criança completo. Tem presença e se faltar um dia já se complica, né? Aí coloca lá a falta, a gente já sabe, pra gente ter o controle, né, de quantas crianças que a foram. gente precisa atendê-los, porque tem a questão do lanche, né? Uhum. Cada igreja ela tem uma dinâmica. Por exemplo, a do Rodrigo chega, faz logo a matrícula ou passa na mesa e pega o crachá. Nas nossas, todos são só acolhidos com boas-vindas e recebe o crachá. Aí a gente vai para a parte que a gente chama de devocional, né? Que é a hora da cantoria, e menino pula, e as tias cantam e fazem gestos. É que a gente chama de devocional. É o preparo. Logo em seguida, na nossa, né? Eu acredito que também seja parecida do Rodrigo, a gente vai para a parte de contação de história, que é a parte principal. Vai ser antes disso, quando eles chegam, muitos são procurados para tomar café, porque há crianças que chegam com fome. Então, a gente procura saber se tem alguém que precisa tomar café, a gente já leva para tomar café. Aí, terminou a parte de cantoria, de pulo, lanche. Terminou o lanche, vamos agora para o momento bíblico, onde é contado as histórias que, inclusive, elas já vêm todas. Chega crianças, assim, cruas de histórias bíblicas? Chega. Que nunca ouviu uma história assim Elas têm muitas histórias assim de Cinderelas, Frozens da vida, mas bíblicas algumas a gente não encontra. Eu vou contar algo engraçado que aconteceu há um tempo atrás, né, da IBF. Aí a tia tava contando a história bíblica, né? Aí ela perguntou, quem é o campeão dos campeões? Aí teve um aluno que respondeu, o Paysandu. E aí eu não aguentei, comecei a rir. Porque, sabe, não... Eu entendo. E realmente acontece, né? Isso. Aí, depois da parte bíblica, tem a contação de história. Todo mundo tem que prestar atenção porque tem perguntas que valem brindes. E todo fica aquele momento assim tenso, todo mundo prestando atenção. Logo depois, a gente tem a parte de história missionária, que é sempre contar a experiência de alguém que fez missões, né? Às vezes são personagens bíblicos, outras vezes são histórias reais, né, de pessoas que tiveram a experiência de pregar o evangelho em locais bem longínquos, com bastante dificuldade, para que a criança veja que o evangelho ele também é levado por outras pessoas a lugares bem distantes e que causa muitas vezes sofrimento. Mas que é isso, servir a Cristo é isso, estar preparado para isso. Depois, a gente parte para as oficinas. Aí sim, lá na nossa igreja a gente separa por classe. Então, de acordo com a faixa etária, vai para um tipo de oficina. Uns são trabalhos artesanais, outros são construção de brinquedo. E, assim, são várias oficinas. E para as mães, geralmente, para pintura, alguma coisa que ela possa depois fazer aquilo, gerar renda para ela. Uma das últimas oficinas foi pintura de guardanapo. E foi ensinado, outras são costuras, algumas coisas que elas possam depois ter uma renda. Fazer uma segunda renda, talvez. Isso, né? Aí depois todo mundo renda. reunido para almoço. Geralmente são 2 refeições servidas, o lanche e o almoço. A terceira ela é mais se houver crianças que não tenham tomado café. Aí no final encerra. E no último dia só é sempre à noite, né? Que é aquela festa é como se fosse um aniversário. Tem bolo, tem Porque pipoca, vai aquecendo, tem né? O primeiro dia chega tímido, né? Sim. Aí vai assim, ebulindo. No final, faz aquela... O Adriano Gaia falou aqui, me lembro muito bem de quando a irmã ia nos buscar em casa. Isso. O Adriano, o Paulo, o Rafael, a Adriana, Lucas. Então, de Benfica, marca, Adriana. né, cara? É o que eu falo, né? Marca, Adriana. né? É um negócio que marca. A gente fica lembrando, né, de quando a gente era O Adriano criança. Gaia, me lembro, um Isso. dia ele disse assim mesmo para mim, a gente conversando pelo Facebook, ele disse, tia, você não lembra que a senhora ia me buscar? Eu disse, pois é, mas eu já tinha... Na realidade, eu comecei muito nova, né, na IBF, diga-se de passagem, portanto, nós tínhamos quase a mesma idade, eu e as crianças. Mas era verdade. Ainda hoje encontro muitas pessoas, Pablo, por exemplo, alguém que frequentou a escola bíblica de férias, toda a rua João Coelho. Sim, aquele pedaço todo, né? Todas aquelas crianças passaram pela IBF e a gente espera, de alguma forma, ter contribuído, porque essa é a nossa principal missão enquanto igreja, marcar as vidas, deixando uma palavra, apresentando Deus, né, como centro de tudo, como o Senhor da nossa vida. Então, eu acredito que a IBF ela precisa ter
a gente precisa aproximar as crianças de Deus, proteger nossas crianças, né? Dizer que para ela que existe um Deus que cuida, que ela pode contar com Ele e que quanto mais próxima estiver de Deus, mais protegida ela pode estar. Essa é a principal função, né? Porque nós recebemos na IBF, assim, vários tipos de criança, mas principalmente, assim, sempre tem aquelas que marcam, né, irmã Marluce? Que é umas crianças que são fechadinhas, assim, às vezes hoje em dia acho que tem alguma dificuldade, né? E aí, então, a IBF, ela não é só em si, assim, você vai para lá, vai brincar isso. Não, tem toda uma questão, sabe, da observação, da coordenação, de fazer como da irmã Marluce, tipo assim, abranger toda a família, né? E é muito bom isso, sabe, porque consegue alcançar o filho, o pai, a mãe. Até o filho fica muito feliz porque o pai está participando daquele momento, sabe? É gratificante demais, né? No encerramento, sempre a gente pede que vá a família. É muito marcante. Traz teu pai, eles levam um convite para trazer, né, a família. E é uma intimação, né? Sim. Se não for, E eles vão. Eles ficam muito felizes de ver os filhos ali. Então, quando a gente percebe no olhar do pai, os olhos brilhando por ver o filho cantando, saber que o filho está protegido, saber que o filho foi bem cuidado, saber que o filho foi alimentado, que a sua criança foi ensinada no bem, eu penso que qualquer pai se sente realizado, né? Fica feliz. E aí a gente entende, missão cumprida. Atingimos o nosso objetivo. Acolhemos, falamos de Deus, alimentamos, protegemos, plantamos a semente. É muito gratificante, né? Cara, eu fico feliz porque minhas sobrinhas também participaram da quadrangular, né? E aí tu vê empolgação, cara. E se arruma pra dançar, e estuda pra brincadeiras, né? Que não pode perder também, né? Esse espírito competitivo. Então, EBF foi um dos melhores temas que a gente já teve aqui. Muito obrigado por vocês terem participado com a gente. Deixe seu Instagram aí, meu querido, e suas considerações finais, por favor. Gente, somente quer agradecer, né, o Helder também, que entrou em contato conosco, né, o Papo, por nos dar essa oportunidade de falar um pouco sobre a missão, porque geralmente a gente está nos status das pessoas pedindo, né, o apoio, porém as pessoas não conheciam, né, o que a missão ESME aqui faz, né. Nosso Instagram é @esmeaqui. Você pode estar lá entrando, né, vendo, né, o que a gente faz. Lá tem fotos, né, dos locais que a gente vai, um pouco do nosso trabalho, né. Quem quiser ajudar com qualquer valor é o Pix Maiara Lima, 4321@gmail.com. Também está lá, né, no nosso Instagram. Também a gente pede, né, quem quer doar roupas pro nosso bazar. Pra gente a gente nem falamos dos outros projetos. Sim. A gente vai ter que marcar um outro momento, né? Segunda parte, né? Segunda edição, EBF, né? Sim. Aí a gente vai buscar as roupas, a gente vai bazar também. Tem irmãs que doam frutas pra gente fazer chopp, que a gente vende chopp. Então, tudo isso. Quando você vê algum missionário aí da nossa equipe, sempre a chamada é parecida, só muda a foto, né? E o nome. É tudo igual. Aí você quiser ajudar, contribuir, porque são jovens, né, que eles se disponibilizam, né? Muitas vezes não têm um emprego fixo, mas eles batalham para conseguir o dinheiro da passagem. Então, nosso intuito é chegar em mais lugares, falar, né, de Deus, mudar vidas, né, através da palavra de Deus. Porque aqui a gente já sente, né, irmã Marluce, essa questão que a criança precisa disso. Imagina esses lugares que nunca ouviram falar, né? Rodrigo, quando é que vocês vão? Nós vamos dia 14. Dia 14, sábado, agora. Sexta-feira. Né? E a gente retorna dia 22, num sábado. A gente chega aqui e no dia 24 nós vamos pro Piriá. Gente, quem puder ajudar, tá? Esse projeto maravilhoso que vai chegar a crianças, né, cara? E é satisfatório demais, né? Quem puder ajudar, só entrar em contato lá com o Rodrigo. Isso mesmo. Que para fazer essa ajuda aí nessa missão deles aí. Aí desde já eu só queria agradecer, Pablo, a todos, né, que têm contribuído. Nossas famílias, nossos familiares, eles sempre nos apoiam muito. Nossa congregação Vale de Irmão. E todos os nossos irmãos e amigos que sempre nos dão esse apoio, sabe? Assim, acreditam em nós. Porque, como eu falei, tem momentos assim que é difícil, sabe? A gente não tem, como a gente acabou a nossa, né? A gente tinha só um pouco de recurso, mas a gente viu, sabe, a mão de Deus provendo tudo. E a gente fica muito feliz, porque do nada, às vezes, a gente recebe um pix de 20, de 10, de 50, assim, sabe? E é muito gratificante quando a gente recebe, a gente, meu Deus do céu, obrigado, Jesus. Então, a gente agradece a todo mundo que nos apoia, nos ajuda nesse trabalho, né? E que Deus possa abençoar a sua vida.
agradeço, né? Aqui o sempre, podcast. pai, as portas abertas. Né, essa visibilidade, quando o Helder chegou com a gente, né? As meninas, quem que vai? Eu falei, vai você. Aí elas ficou nesse Porque era 5 lá, né? Era 5. Aí elas, não, vai né? tu, você eu. Aí eu vou. Porque é uma oportunidade muito grande de estar explicando, falando, Sim, né, sim, irmã Lucy? Tipo, uma forma de falar, prestar conta, né? O que é que está acontecendo, o que essa missão faz, né, na vida de muitos jovens. E isso impactou já muitas vidas, sabe? Tem pessoas que agradecem a gente por nós, daí o nome do Senhor ele é glorificado através dessa missão. E é esse que é o nosso intuito, né? Que o nome do Senhor ele seja glorificado e que chegue, né, a muitos lugares, para a criança crer que esse Deus ele pode mudar a vida dela, pode mudar a família dela. Porque nós, que estamos nessa missão, somos resultado de EBF. Eu sou resultado de EBF. Irmão Lúcio, eu creio também, né? Começamos desde novinho, de alunos, se tornamos de tios, né? Isso. E aí hoje em dia estamos lá. Tia Então, Luz. muito obrigado, tá, Pablo? Nada, muito obrigado, pai. mesmo. Também queria agradecer, né, ao Pablo, a oportunidade, a Sofia, que fez essa ponte para que estivéssemos aqui. Aprove a Deus, porque foi convidada a coordenadora das crianças, não pôde estar. Queria agradecer a irmã Eliane pela confiança de ter me pedido para vir representá-la, ao meu pastor Abnéias também, ao Campo de Benfica, ao Jade Bem, que é a União de Jovens e Adolescentes do Campo de Benfica, a qual a gente está na coordenação, meu esposo, né, que me trouxe. E dizer assim, foi uma honra, Pablo. É muito importante a gente trazer esse esclarecimento do que é a escola bíblica de férias, qual é o objetivo, como é que ela surge e por que ela é importante. Esse caráter social e esse caráter sério da escola bíblica de férias era importante ser conhecido. Talvez muitos só pensassem que era só para brincar. Sim. Não. E que fosse uma coisa simples. Não. Ela tem toda uma estrutura, ela tem todo um custo, ela tem todo um planejamento. E isso requer patrocinadores, pessoas que sejam movidas pela mão de Deus para nos abençoar. Então, deixo aqui também aberto, caso alguém queira fazer essa doação, abençoar as obras de escolas bíblicas de férias. Façam isso, gente. Vocês estarão abençoando vidas, mudando a história de crianças. Muitas crianças, como o próprio colega colocou, né, nosso irmão em Cristo, têm a vida mudada e transformada e hoje são tios, né? Eu sou a tia Lucy, mas eu sou chamada vovó da EBF. Vovó da EBF. Poxa, né? Mas uma vovó bem nova. Mas eu fico muito feliz de poder ter contribuído com a vida de muitas crianças e hoje homens e mulheres que lembram quando nós íamos buscá-los. E com certeza ficou alguma coisa no coração. Então, pode seguir a gente lá no Insta, né? Nós temos a Jade Bem, _oficial, que é a página dos jovens e adolescentes. Se alguém quiser fazer alguma contribuição também, malufariasdasilva@gmail.com, a nossa chave Pix. Fique à vontade, que eu tenho certeza que cada vez que você abençoa essa obra, você também é abençoada. Porque ninguém que abençoou a obra de Deus ficou sem a sua recompensa. Verdade. Então, quero agradecer a oportunidade, dizer que fiquei maravilhada, né, de ter esse momento importante de falar de escola bíblica de férias num programa de tão alta visibilidade, né? Muito obrigada, viu? Muito obrigado também. A EBF é só nas férias de julho ou tem final de ano? Não, sempre é julho. Sim, só julho, né? Tá certo. Até mesmo pelo custo. Sim, não dá para ter duas. O que temos nas igrejas são escolas bíblicas dominicais, que é EBD. Então, todo domingo, a maioria, acho que 100% das igrejas tem a escola bíblica dominical, que ela tem um cunho parecido com o de EBF, só que o foco é mais ensino. Estudar a palavra de Deus sistematicamente. Na EBF, tem um cunho mesmo veraneio, aquela coisa do brincar, do pular, do aproveitar, oficinas e outras ações. Mas ela só acontece em julho. Aí agora, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, inclusive, a Assembleia de Deus de Benfica tem, tá bom? Esperamos por vocês. Topzão. Gente, esse foi o nosso 32º episódio, tá? EBF, né? Top demais. Muito obrigado, gente, por quem participou. Tchau, tchau.